Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, do verso 8 em diante. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois disso, o escrivão Safã foi ao rei e lhe relatou: teus servos contaram a prata que foi achada no templo e a entregaram nas mãos dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei. O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, Aicã, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, ao escrivão Safã e Asaías, oficial do rei: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Senhor Deus Altíssimo, louvado seja por essa palavra, meu Deus, que nos orienta, que nos exorta, que nos traz, Pai Santo, tranquilidade, certeza no coração de que, se obedecermos a Tua palavra, se prosseguirmos em santificação, o Senhor nos guardará da hora da destruição. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos nessa manhã, Senhor Jesus Cristo, nos guarda do mal, nos proteja, nos guarda, Senhor Jesus Cristo, para testificarmos de Ti, zelosos, Pai Santo, até na hora da morte, que até o nosso último suspiro nessa terra, estejamos glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos do pecado, nos purifica com Teu sangue, nos santifica com Teu Espírito Santo neste momento. Santo Espírito, eu te invoco, usa a minha vida e os meus sentidos, eu os coloco à tua inteira disposição para pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os espíritos imundos contrários à pregação da tua palavra sejam repreendidos agora, afastados pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, ó Santo Espírito, pela tua onisciência e onipresença, a todos que nos assistem pelas plataformas, em nome do Senhor Jesus Cristo, te clamamos, Pai. E assim, neste momento, glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Amém. No mês de outubro ocorreram muitos eventos e algumas mensagens muito exortativas e muito pesadas, às vezes não podem nem ser citadas aqui nesta plataforma, pois já estamos vivenciando tempos terríveis em que a mensagem do Evangelho está sendo cerceada nas redes sociais. Temos que usar um outro vocabulário, temos que nos articular e muitas vezes algumas pessoas mais incautas não conseguem entender aquilo que estamos tentando transmitir, mas é algo que o povo de Deus, aqueles que trabalham nas redes sociais produzindo conteúdo, que são cristãos e conservadores, têm que se adequar, né? Porque essa é a nova realidade. O inimigo já mostrou a sua face, o mal já articulou seus agentes nas instituições, existe todo um aparato, toda uma estratégia e um método para impedir que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo triunfe. Mas a palavra sobre eles já está determinada, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Tudo que Deus criou é bom. Deus criou o casamento, Deus criou os céus e a terra, a fauna e a flora, os luminares. Deus criou tudo e viu que tudo era bom.
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, fez uma adjuntora, instituiu a união, o casamento, e viu que viu que era bom. Só teve um momento em que Deus fala que não está bom, né? Um momento em que ele cria o homem está sozinho e Deus fala, não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma adjuntora. Vemos que desde o princípio, desde a criação, passando por todas as fases, desde o chamado de Abraão, ao período dos juízes, ao período dos reis, ao período em que o Senhor Jesus Cristo vem à Terra, no período em que a igreja começa a se formar, a igreja primitiva, ao longo de 2000 anos da história do cristianismo, nós vemos o inimigo tentando sabotar os planos de Deus, desconfigurar aquilo que Deus fez que era bom. Em especial, no último dia 31 de outubro, comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. Nós vemos que tantas igrejas aí grandes que já se tornaram empresas estão tão preocupadas com a receita em assim trazer as massas para dentro das igrejas e nem se preocuparam com a Reforma Protestante. E como dissemos na primeira mensagem introdutória, a Reforma Protestante, a reforma que agrada a Deus, ela deve ser uma constante. Assim como vemos que o diabo tentou sabotar os planos de Deus, as intenções de Deus desde a criação, nós temos que entender que o diabo também tenta sabotar as nossas vidas. Ele tenta se infiltrar em nossas vidas e nos destruir para não cumprirmos o propósito de Deus, para não agradarmos a Deus. Em Romanos 12, nós somos ensinados a oferecermos os nossos corpos como sacrifícios vivos. Não precisamos mais oferecer animais, mas oferecer os nossos corpos, o nosso eu, o nosso egoísmo em sacrifício, em confissão de pecados, dizendo não a nós mesmos para agradarmos a Deus. Oferecer em sacrifício o nosso egoísmo, as nossas inclinações e pendências para aquilo que é mal, que desagrada a Deus, para agradarmos a Deus com os nossos corpos, cientes de que o Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Nos foi concedido o Senhor Jesus Cristo como graça e também nos foi concedido como graça o Espírito Santo, o Santo Preceptor que nos orienta. Como eu disse, o diabo vai tentar sabotar o projeto de Deus, tentou sabotar lá com os patriarcas, em especial ali em Gênesis 34 e Gênesis 35, quando nós encontramos ali um Jacó, um tanto que se esquecido do pacto, da aliança, de um projeto de salvação que tinha que ser tratado, que tinha que ser trabalhado já desde o princípio com os patriarcas e queria evoluir a uma grande nação que se formaria, que era a nação de Israel. E nós vemos ali um Jacó negligente, seus filhos já estavam contaminados com a cultura dos siquemitas, e aí vemos o abuso que Tamar sofreu. Nós vemos que Simeão e Levi vão lá e promovem uma verdadeira chá.sina naquela região, e foi algo muito terrível, né? E quando os outros irmãos souberam que eles estavam promovendo lá em vingança, em retaliação que Amor, o filho de Siquém, filho de Amor, fez com Tamar, os outros filhos de Jacó vão lá, promovem todo um furto, roubam tudo que existe entre os siquemitas, gerando um terrível problema que vai se alastrar mais para frente, que nós não vamos adentrar, mas de certa forma era terrível, né? Porque os siquemitas tinham um plano de sabotar, seriam usados pelo diabo para sabotar o plano de salvação que Deus tinha com a família de Jacó. E nós vemos que o nosso Deus teve que intervir. O poderoso El Shaddai se manifesta ali no capítulo 35 para tirar o povo de Deus da região dos siquemitas e levá-los a Betel, a habitação de Deus. E assim Jacó vai reconhecendo que ele estava distante, seus filhos estavam contaminados, né? Tanto é que antes deles partirem para Betel, eles são orientados a tirarem as arrecadas das orelhas, as roupas mundanas, enterrá-las debaixo do carvalho lá. Algumas coisas tiveram que ser queimadas porque realmente eram anátemas, coisas malditas, que já faziam parte. Entraram dentro da casa de Jacó. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, quantas coisas más
não vão entrando dentro da nossa vida, por meio das tecnologias visuais, das tecnologias hoje, das tendências, das ideologias que entram pelos ouvidos, pelos nossos sentidos. Isso vai nos contaminando, isso vai nos pervertendo, corrompendo, sabotando a nossa vida e os nossos alicerces de dentro para fora. Existe uma conspiração mundial pelos revolucionários luciferianos para implodir o mundo ocidental. Se você está acompanhando as notícias, eu não preciso adentrar muito a isso. Você está vendo, né, o que aconteceu lá em Nova York. Não precisa entrar em maiores detalhes. Olha como o inimigo foi se infiltrando e tomou posições dentro do Estado, dentro do comando, dentro das instituições. Quando olhamos para o Vaticano, ficamos então horrorizados. Como pode ser uma igreja sede mundial de uma religião universal encontrar ali assentamento para todas as entidades pagãs que o nosso Deus abomina? Em todo o Antigo Testamento nós vamos ver o nosso Deus censurar, repreender e mandar destruir aqueles ídolos. Como é que puderam entrar dentro do Vaticano? É um belo exemplo para todos nós, porque muitas vezes queremos viver um cristianismo de harmonia com o mundo. Tiago nos exorta: se quisermos sermos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Então vamos fazendo concessões, e as concessões vão encontrando local de assentamento em nossas consciências, vão se tornando obsessões, vícios e obsessões, e acabam nos distanciando de Deus. O Espírito em que vós habita sente ciúmes. É hora de nós refletirmos se temos comunhão com Deus, né? Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Quantos cristãos já não estão mais nem buscando a santificação e não estão mais participando do sacramento, da ceia do Senhor, né? Vemos que outro sacramento é pregado, uma mensagem evangelística: venha como está, as pessoas vêm como está, mas não abandona a condição em que estão, nem se esforçam mais para abandonar os seus vícios. E como fica uma igreja que vai abrindo concessões, vai tornando, vai relativizando o que é mal? Se a Bíblia é bem enfática em dizer, basta você ler Levíticos 19, 28, é bem incisiva a exortação. Fica mais claro ainda quando lemos a parafrase da NVI, nesse mesmo texto, Levíticos 19, 28, que o nosso Deus fala claramente o que não deve ser feito no corpo. Mas quando vemos até pastores abrirem um ateliê para se produzir isso na pele das pessoas, a que ponto vai chegar a igreja que vai abrindo concessões e vai se adequando, relativizando, se conformando? Paulo fala que nós devemos oferecer um sacrifício vivo e não nos conformarmos. Você não pode ser formatado conforme a formatação do mundo, mas a formatação, a forma que te forma, é a palavra de Deus. Precisamos de reformas constantes e urgentes, pois, como eu disse na primeira mensagem, hoje eu tenho muito conteúdo para falar, eu sei que não vai dar tempo, né? Nós estamos vendo os sinais ocorrerem, que são predições. Nós vemos grandes homens de Deus se levantarem e apontarem coisas que às vezes nós não estamos apercebendo e que são motivos da nossa atenção, são motivos urgentes que nós devemos nos apegar a Deus, porque são indícios da vinda do Senhor Jesus Cristo. E está muito próximo. E nós, povo de Deus, não podemos ser pegos de surpresa. Veja o que está acontecendo com os nossos irmãos, né? Lá na janela 1040, nos países de bandeira verde, né? Em países de bandeira vermelha, o que está ocorrendo com os nossos irmãos? Mas muitos cristãos estão muito simplesmente, como diz Paulo, né? Somos malditos se só vivemos um cristianismo preocupado com as nossas vicissitudes e não atentarmos para aquilo que é maior, que vai ser oferecido como galardão à igreja do Senhor Jesus Cristo, se ela se santificar. Foi escolhido com muito critério o texto de 2 Reis, capítulo 22, em especial todo o capítulo 23, pelo tempo que nos é cabível aqui. Eu recomendo que você chegue em casa e leia em detalhes a revelação que foi trazida aqui por Jeremias, quando registrou
as atitudes, as ações, o procedimento, o governo do rei Josias, que fez a última reforma religiosa dentre os reis de Judá, dentre as dinastias de Judá, até o cativeiro babilônico. E isso foi profetizado à sua vida por sua atitude de contrição, de devoção, e por promover essa reforma religiosa em Judá, ele foi isento de passar pela grande tribulação. A profetisa Hulda, ela vai declarar: como você demonstrou contrição, arrependimento, foi intercessor, submisso, atentaste para a minha lei, eu vou isentar você de passar. Os seus olhos não verão a destruição que chegará a Jerusalém. E ela chegou, uma no ano 605, outra no ano 597 e outra no ano 586 antes de Cristo. Pois foram as 13 incursões que Babilônia, assim, haveria de desferir contra Judá, e o cativeiro duraria 70 anos, seriam 70 anos terríveis que Judá haveria de passar. Alguns outros documentos falam que essa profetisa Hulda era a tia de Jeremias. Pois nós vemos aqui que o rei, no verso 13, ide consultai ao Senhor por mim, pelo povo, a todo Judá, acerca da palavra deste livro que foi achado. Ou seja, ele seleciona até o profeta que ele quer ouvir, os sacerdotes mais dedicados à palavra de Deus, para ouvir o conselho e a orientação. E ele vai direto na família do Ilquias aí. Sabemos que Ilquias, um dos Ilquias, era pai de Jeremias. E se levanta uma mulher, poucas mulheres se destacam como profetisa, com exceção lá de Débora, que era juíza e também profetisa, tinha dom de revelação. Ela revelou a grande vitória em Megido, no ribeiro de Gizom ali. Ela também revela coisas precisas. Ela e, se for verdade, o sobrinho profetizaram a destruição de Jerusalém. Algo terrível. Gostaria de estar destacando algo muito interessante. Josias, ele se torna uma grande referência. O seu bisavô, o Ezequias, também promoveu uma grande reforma religiosa. E vemos que Jeremias utiliza o critério de definir que os bons reis eram copiadores, seguiam os passos de Davi. Davi cometeu grandes pecados, mas Davi foi um homem penitente, que buscava no Senhor em arrependimento, em contrição. E Davi nunca se prostrou diante dos ídolos. Com exceção dos seus filhos e da linhagem dos seus netos, vemos que muitos reis de Judá se prostituíram com outros deuses e entristeceram ao Senhor, ao seu Senhor, o Deus Altíssimo. Isso levou eles a quedas terríveis. Em especial, com certeza, Josias olhou para o seu bisavô e olhou para o seu tetravô Davi e disse: eu vou servir ao Senhor. Veja como Jeremias o descreve no capítulo 22, início 1. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Gedida, filha de Adaías, de Bascate. Ele fez o que era correto diante do Senhor. Seguiu todos os caminhos de Davi, seu antepassado, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Então vemos aí que ele agradou ao Senhor, porque ele copiou a Davi na atitude de viver uma vida temente a Deus, se destacando entre aqueles que, como Davi, serviram ao Senhor. Davi é a referência de padrão para um rei, segundo o coração de Deus, no livro dos reis. Veja que no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo-lhe: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que contem a prata que se tem trazido para o templo do Senhor, ao qual os guardas da entrada têm recebido o povo, e que se entreguem na mão dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor. Veja que Josias, quando começa a reinar, ele começa a observar onde existem falhas e reparos a serem trabalhados
para que ele pudesse ser um bom rei e pudesse obter êxito. E a primeira coisa que ele observou quando começou a governar, já jovem, observou que a casa do Senhor precisava de reparos. Com certeza toda a influência, pois ele foi criado desde os 8 anos, próximo à orientação de sacerdotes, homens consagrados, e já desde pequeno ele recebeu essas orientações, e essas orientações vieram e eram marcantes na sua vida. Seu bisavô foi um sucesso, porque fez reformas religiosas, ele estava atencioso, ele era criterioso, ele se submetia aos padrões da lei de Moisés. Lá em Deuteronômio 17, que existem orientações para os reis. Veja, Salomão errou aqui em Deuteronômio 17, não caia nos mesmos pecados, né? Acumular cavalos, tesouros e ficar agradando centenas de mulheres do seu harém. Não faça isso, você vai pôr em risco o teu povo. Seremos destruídos como Samaria, capital das 10 tribos do norte, assim foram no ano 722. Não caia nestes mesmos erros. Invista primeiramente com urgência em reparar o altar, reparar a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Prioridade que nós temos que ter em nossa vida. Nesse dia em comemoração à reforma, um tanto que atrasado pelo dia, mas como uma constante em nosso viver como cristão, devemos estar reparando as brechas, as falhas, restaurando o nosso altar diante do Senhor. Vemos que foi se arrecadado entre os próprios levitas quantias em dinheiro para estar reparando essas brechas. A reforma tem que começar entre os sacerdotes mesmo, entre os obreiros, porque o povo está desatencioso, o povo está desanimado. Houve tanta infiltração, tanta infecção de diversos deuses que o povo está desanimado. Se os sacerdotes se conscientizarem, aí vai começar uma boa reforma religiosa. Os pastores têm que se conscientizarem que a vinda do Senhor está próxima e que nós temos que viver para agradar a Deus. Nós, mestres, serei réus no mais duro juízo, e que nós temos que gerar discípulos, nós temos que gerar igreja e preparar uma igreja para que ela esteja santificada por meio da exposição da palavra de Deus. Isso é muito importante, porque está dizendo aí que no verso 8, como pode? Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Zafã: achei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Zafã e ele o leu. Como é que pode perder a palavra de Deus dentro da casa de Deus? Dá-se a entender que parece que o Deus Altíssimo, o Deus invisível, que não pode ser concebido em imagem e escultura, foi substituído por deuses tangenciáveis, por deuses palpáveis. Deus com cabeça de águia, Deus com cabeça de serpente, Deus com cabeça de boi, né? Imagens de mulheres sensuais com patas de águia. Eram coisas bizarras que tinham adentrado dentro da casa do Senhor, que não dá tempo eu descrever aqui, mas você leia depois aí o capítulo 23, segundo Reis. Jeremias descreve em minuciosidade de detalhes esses deuses, esses demônios que estavam sendo cultuados dentro da casa do Senhor, e tinha todo um aparato, tinha um aparato em servos e agentes, tinha toda uma logística demoníaca dentro da casa do Senhor. Se você acha que eu estou brincando, é mais profundo ainda quando você lê Ezequiel capítulo 8. Ambos profetas, tanto Ezequiel quanto Jeremias, eles descrevem em detalhes. Veja que Zafã era um historiador e ele faz questão de levar esse livro para o rei, e Ilquias também faz questão. Passa para Zafã, de Zafã passa para o rei. Essa orientação é fundamental ao rei. Quer agradar a Deus, quer tornar a sua nação próspera, obedeça o livro da lei, né? O livro foi achado. Isso me lembra a parábola das dracmas, né? Imaginamos que a dracma era uma corrente e nela presas
estavam ali 10 moedas, era um presente de casamento. Imagine como que aquele presente para uma mulher é tão importante, um presente de casamento. As mulheres têm muitos memoriais. Digo, a minha esposa, ela registra tudo em diários, ela sempre faz questão. Eu sou historiador e ela registra tudo. Imagine para uma mulher perder ali uma das dracmas, né, de um presente que ela tem como memorial, perder dentro de casa, né, e ela vai lá, acende a candeia, pega a vassoura, começa a fazer uma varredura dentro da sua própria casa para achar essa dracma perdida. E quando ela enfim encontra, ela chama as amigas para comemorar aquilo que estava perdido. Bem assim, o maior tesouro dentro da casa do Senhor é a Bíblia. E quando vemos que muitas vezes existem templos tão atrativos nos dias de hoje, não sou juiz, não vou condenar nenhum método de construção de templo, né? Vemos aí que se chamam alguns pedreiros, arquitetos meio estranhos, de ordens estranhas para se construir alguns templos estranhos. Tem um lá em Brasília, tem outro aqui no Brás, né? Outras arquiteturas meio que estranhas, construções estranhas, pinturas, pirotecnias, tecnologias são inseridas dentro dos templos e de repente parece que está na mesma condição do templo de Salomão. Tanto ouro, tanta prata, tanta riqueza, tanta ostentação, mas o livro da lei foi perdido. O livro que orienta o povo de Deus, que foi instruído a Josué. O livro da lei. Josué, medita na minha lei de dia e de noite, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, que se você se desviar, os cananeus vão tomar toda a tua riqueza, vão tomar todas as tuas conquistas. Veja porque Israel sofre até os dias de hoje com relação a isso, porque se afastou dos livros da lei do Senhor. E quando houve o cumprimento da profecia de Moisés, vai ter um profeta semelhante a mim, ele vai fazer coisas maiores. Eles até eliminam o Filho de Deus, o cumprimento da lei que Moisés escreveu. Nos dias de hoje está terrível, porque são templos até que bonitos, que ostentam, mas que estão distantes de alguns dos fundamentos da palavra de Deus. Constantemente eu oriento os meus alunos aqui no ITF, do Instituto Teológico Filadélfia, a lerem todos os meses as epístolas pastorais. São orientações para nós, pastores, para que nós sejamos criteriosos às estratégias que nós e aos métodos que utilizamos muitas vezes para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Não por força, nem por violência, não por espada, mas pela pregação da palavra de Deus, encontrando respaldo na palavra de Deus. Mas será que muitas estratégias e métodos que estão sendo utilizados hoje para se ganhar alma são apreciáveis e aceitáveis, agradam ao Espírito Santo? Cuidado, porque muitos estão servindo ao Senhor e às vezes continuam dizendo: ah, mas lá eu vejo lá nas outras denominações, eles cantam as nossas músicas e pregam heresias terríveis. São igrejas que pregam heresias terríveis, né? Tem denominação que eu não quero citar o nome, pregam heresias terríveis, né? Mas eles cantam nossos hinos. Nós não pedimos para eles cantar e reproduzir lá, mas eles cantam, né? Técnicas de crescimento de empresa baseadas no toyotismo são utilizadas dentro das igrejas, né? Então vemos que a Bíblia foi perdida, a Bíblia foi abandonada, as regras, a orientação para adoração foi abandonada. Vemos o Espírito, foi encontrada dentro do templo sacerdotisas de Aserá. Já viu o nome do preservativo? Camisa de Vênus, né? Aserá era um protótipo de Vênus. Os mesmos cultos para Aserá eram semelhantes aos cultos a deusa Afrodite, a deusa Vênus. Existiam santuários de Vênus dentro da casa do Senhor. Veja Ezequiel capítulo 8. A abominação que traz ciúme ao Senhor. Como pode, né? Abandonaram a Bíblia e colocaram um santuário a Aserá. Coisa terrível.
veja que também, no capítulo 23, vai demonstrar-se isso em detalhes. Eu não vou estar citando porque são palavras fortes, né? Existiam sodomitas. Sodomitas que tinham câmaras dentro do templo, dentro da casa do Senhor, casas de fornicação, bissexuais, dentro da casa do Senhor, sustentadas pelo aparelho, pelas contribuições que se davam ao sacerdócio. Esses sodomitas eram sustentados ali dentro. Bruxos e magos que consultavam, astrólogos que consultavam as estrelas, bruxaria dentro da casa do Senhor. Queimavam incenso, sacerdotes que queimavam incenso aos deuses, adoração, veneração dentro da casa do Senhor. No verso 23:8 mostra tudo isso, dentro da casa do Senhor. Veja no verso 23:6, culto aos falos, culto à fertilidade, cultos licenciosos. Um obelisco foi colocado em frente à casa do Senhor. Está lembrando de alguma coisa? Isso é bem visível para você. Vá até a Itália lá, no Vaticano, você vai ver, né? Um obelisco lá em frente à casa do Senhor lá, né? E Deus manda derrubar, Deus manda queimar, taca fogo, destrói esses postes ídolos que me ofendem. Como foi que ocorreu tudo isso? Por que entrou tudo isso dentro da casa do Senhor? Afastamento. Perderam o livro da lei, perderam a palavra, perderam a orientação, perderam a iluminação para um caminho, e o mundo de trevas foi sabotando, aos poucos, implodindo, e a casa do Senhor atingiu o ponto de saturação de Deus. Deus disse, por conta destes reis, começou com Salomão, é citado o nome dos reis aí, no capítulo 23, o rei Acás, o outro rei aí, Manassés, Salomão, no verso 23:13. O rei profanou também todos os altares das colinas que estavam leste de Jerusalém, à direita do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia edificado a Astarote, abominação dos sidônios, a Camus, abominação dos moabitas, a Milcom, abominação dos amonitas. Ele quebrou as colunas, derrubou os postes ídolos e encheu seus lugares de ossos humanos. Terrível, porque quando Josias foi promover a reforma religiosa, ele encontrou os altares desses ídolos, desses demônios, dentro do templo, dentro da casa do Senhor, dentro do local consagrado. Tinha até um mausoléu, onde os ossos dos sumos sacerdotes pagãos tinham assentamento, onde os prostitutos também tinham assentamento. Ele manda exumar e tirar esses ossos que contaminavam o local sagrado, que um dia Davi pagou por aquele preço para construir